julgando, mas nem sempre foi assim. Porque hoje, se eu estou aqui, é porque a glória de Deus se manifestou sobre a minha vida. E um dia houve a intenção de Deus sobre a minha casa, como houve também sobre a sua família. Vai no princípio, porque nessa noite, Deus ele vai falar algo muito importante na nossa vida. Ele vai trazer memória, porque o que o pastor Jorge falou, o passado ficou no passado. É lógico que eu vou contar um pouco da minha vida aqui, mas a minha vida não é mais uma vida de passado. A minha vida é uma vida de presente e de futuro, que é isso que Deus tem para mim e tem para você. Presente e futuro, porque do teu passado Ele não se lembra mais. Talvez seja a causa de você não conseguir avançar. Talvez seja a causa de você não conseguir crescer, ir além, por conta do passado. Mas o passado, ele ficou no passado. E o presente e futuro é seu. Deus, ele tem um destino preparado para você. Deus, ele tem uma história nova preparada para você. Assim como Ele preparou para mim. Assim como Ele preparou para minha família. Que era uma família totalmente destruída. Casas arruinadas. Éramos casas arruinadas, pastor Jorge. E Deus nos levantou como casas edificadas. É isso que Ele quer fazer com você. Você precisa entender que você não é mais uma ruína. Você não é mais uma casa arruinada. Você é uma casa edificada, onde Ele manifestou a glória dEle. E aquilo que era ruína se transformou em uma casa linda, maravilhosa. É isso que você precisa entender na sua vida. Eu ministrei por 144. E eu comecei a orar. Começou a bater uma compaixão no meu coração, de ver quantas pessoas eram casas edificadas, eram ruínas. Deus manifestou a sua glória. Depois elas voltaram a ser casa arruinada de novo. Mas eu quero declarar para você, que se Deus ele te libertou, eu declaro sobre a sua família que nenhuma unha ficará no Egito. Porque Deus, Ele te arrancou por inteiro. E Deus veio comigo de promessa. Deu esse tema, olha o que Ele fez comigo. Eu falei, meu Deus, é a minha vida. Olha o que Ele fez comigo. Olha o que Ele fez com a macumbeira. Olha o que Ele fez com uma mulher que morava na beira de um rio. Com uma mulher sem destino, sem sonhos. Hoje eu estava orando, agradecendo ao Senhor pela uma mente ampliada que Ele me deu, pelo aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele colocou dentro de mim. E eu não abro mão disso, porque eu sou apaixonada por Jesus. E é isso que muda a história. Pessoas apaixonadas por Jesus. Pessoas que verdadeiramente fizeram um pacto, fizeram uma aliança. Tive várias experiências na minha vida. Como mulher, chorei muito, sofri muito. Vivíamos igual cão e gato. Eu era terrível dentro da minha casa. E eu falo que a careca dele foi eu que fiz o cabelo dele cair. Porque nós nunca, mulheres, reconhecem o erro, né? Nós mulheres, é difícil reconhecer o erro. Mas eu tinha as minhas qualidades, como ele também. E foi isso que nos uniu, a nossa qualidade. A minha qualidade é dele. E essa semana eu vim falando, meu Deus, ministrando numa célula. Eu tenho 26 anos casada com o Bispo Marcelo. 26 anos. E hoje é raridade, muita raridade, você encontrar uma jovem de 15 anos, um rapaz de 19 anos, e permanecer com ele a sua vida toda. Hoje é difícil, é muito difícil. Mas nem ele me abandonou, e nem eu abandonei ele. Porque independente de todas as brigas, independente de tudo que passávamos na nossa casa, no lar, antes de ter filho, Bruno e Andresa, nós tínhamos uma aliança. E eu acho que isso que fica no céu, a aliança, pastor Jorge. Independente das brigas que tínhamos,
Nós tínhamos uma amizade. Sabe que ele era por mim e eu era por ele. Comemos comida de cachorro, padecemos o pão que o diabo amassou. Chegamos ao abismo, mas não caímos no abismo. Já parou para pensar nisso? Que você foi até o abismo e o Senhor te arrancou desse abismo. Para você entender isso, o que é que Ele quer fazer com você? E eu trabalhava, tinha a Bruna, a Andressa. Tomamos muitas decisões precipitadas na nossa vida antes de Jesus. Perdemos muitas coisas. Casa, lar, tudo. Perdemos muita coisa. Graças a Deus não perdemos a nossa família, porque Deus é muito bom e é misericordioso. Só que um dia eu sempre fui muito de arrumar minha casa, se tiver de pintar, furar uma parede com... Eu sempre fui assim. Eu pintando a minha casa, chegou uma notícia de eu trabalhar no salão, porque foi onde tudo começou na minha vida. Eu era manicure, amava fazer unha, como eu amo até hoje. Eu me realizo nas discípulas, nelas, desencravando a unha, fazendo um cabelinho, porque eu amo. É um dom que Deus me deu. Mas eu entendi o tempo de Deus na minha vida, quando eu tive que renunciar isso na minha vida. E eu pintando a minha casa, chegou uma notícia de um emprego para mim. E eu falei assim, não, mas eu não sou capaz. Você que tem isso no teu pensamento, para com isso. Porque se você já está há tempos na presença do Senhor, pode ter certeza que quem te capacita é Ele. E Ele vai te capacitar para o sobrenatural. Talvez vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Porque quem faz tudo é Ele. Toda a potência está no Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa potência. E cheguei naquele salão, crente que ia ficar ali rica da minha unha, de tudo, né? Que eu tinha um sonho de ter o meu salão. E vivi fazendo unha, conquistei. O Espírito Santo foi me instruindo, sem eu saber. O Espírito Santo já tinha, sabe, me envolvido. E eu tinha um desejo muito grande de entrar numa igreja, mas não entrava por conta do espiritismo. Que a nossa família era idólatra. O bispo já falou isso aqui. Eu vivi 10 anos. Eu falei, meu Deus, como é que eu fui parar num lugar daquele ali? Nunca vi uma macumbeira com medo do diabo. E eu era medrosa, pastor João. Meu Deus, ficava com medo do demônio, não via nada. Não via nada lá dentro. 10 anos não vi nada. Quando aceitei Jesus, confessei Jesus, o diabo vieram me visitar para me ver alguma coisa. Esse ficava, calma filha, calma, eu estou aqui com você. Calma, Jesus, Ele está com você. Essa noite é a noite de você descansar o teu coração no Senhor. E entrei naquele lugar, aí Deus envia uma missionária para cuidar de mim. Eu toda piriguete, né? Toda me querendo, no salto, no sapato alto. Ia trabalhar, toda me querendo, sabe? E ela cuidava de mim. Silvia, nada vai acontecer com você. Deus vai fazer uma promessa, Deus vai fazer algo hoje. Vai nada, eu vou. Ô Celise, tu não sabe que eu gosto da macumba? Eu amo a macumba, Celise. Tu me ama, Celise? Então, não se mete na minha religião, Celise. Mas ela não desistiu de mim. E ela ia para o salão fazer jejum pela minha vida sem eu saber. Só que o tempo que eu passei naquele salão, eu passei muita humilhação em casa. Então a minha vontade era não voltar para casa. A minha vontade era ficar lá no trabalho. Porque quando eu chegava em casa, era tribulação, era briga, era contenda. Era briga mesmo. Era igual homem com homem. Eu virava homem. E era soco em tudo quanto é lugar. Nunca acertou no meu olho, que eu nunca deixei. Sempre fiz assim, ó. Era nas costas, tudo quanto é lugar. E hoje a gente passa a vida se amando, se beijando. Talvez você que esteja aqui tenha pensado, meu Deus, até quando? Só que eu tenho certeza absoluta, convicta,
de que quantas vezes Deus, Ele falou da promessa dEle. Hoje Ele está repetindo e está voltando. Ele tem uma promessa na sua vida e isso vai se cumprir. E você talvez está como Sara: será que Deus tem promessa mesmo na minha vida? E naquele salão, chegou um dia que eu estava muito mal, com um soco na cabeça, ele tinha me dado um soco, parecia até um unicórnio. O chifre vinha aqui, eu não sei como é que aquilo cresceu daquela maneira, mas era uma força. Eu brigava com o diabo, mas eu era tinhosa, mas eu brigava com ele face a face. E aquele galo aqui na minha cabeça. E de manhã vem a Celice: Silvia, minha amada. E eu escondendo meu cabelinho assim, do galo, pastor Jorge, roxo. O Senhor mandou vir te entregar um buquê, Silvia. Eu falei: que buquê é esse, Celice? Silvia, Deus me visitou. E eu fiquei contendendo com o Senhor, se era para macumbeira mesmo a promessa que Ele mandou. Ele falou: é para ela mesmo. Você vai lá, você vai dizer para ela que ela é um vaso escolhido, ela é uma filha que eu escolhi, que eu formei ela desde o ventre da mãe dela. E diga para ela que o marido dela vai se converter, já tem um povo preparado para ele. Entrega esse buquê. Um anjo visitou ela, diz para ela que ela vai ser uma grande mulher de Deus e que ele vai ser um pastor. Eu nunca imaginei: pô, ele vai ser pastor, vai ser pastora? Ele vai ser o pastor, eu não. Porque o Marcelo sempre fala: Marcelo, tu vigia, Marcelo. Já quer ser pastor, Marcelo? Eu não quero ser. Fugia porque eu não queria. Talvez você esteja aqui: eu não quero ser uma líder, eu não quero ser líder de célula, eu não quero. Com medo, com peso. E Deus, Ele fez essa promessa na minha vida, por uma missionária que visitou o espiritismo quando eu fiz 3 anos lá dentro. 3 anos que eu dei obrigação. Ela fez um jejum. Ela foi lá dentro, botou o pé lá dentro, comeu, bebeu, evangelizou e tirou eu e o Carlos de lá, um amigo meu. Ele era homossexual, se regenerou, confessou Jesus, e ele ministrava Jesus sobre a minha vida. E quando saiu de lá, saiu eu e ele e também a minha família. E assim vai ser na sua vida. Só que Deus, Ele trouxe esse tema para essa igreja, para te levar ao princípio, porque eu tenho certeza que Ele fez uma promessa na sua vida. E talvez você fique pensando: será que Deus se esqueceu de mim? Eu tenho passado por tanta tribulação, eu tenho passado por tanta coisa. Eu passei também por muita coisa, por muita humilhação. Mas no lugar da sua humilhação, Deus, Ele vai te dar dupla honra. Porque nessa noite o Espírito Santo mandou vir aqui trazer esse recado, que Ele está selando a aliança que Ele fez contigo, a promessa. Isso tem que arder no teu coração. Quando alguém prega, pastor Jorge estava aqui, as meninas, meu coração arde. Arde com a palavra, arde com tudo. E esse tema é muito bonito, né? Olha o que ele fez comigo: destruída, falida, sem sonho, se achava burra, se achava incapaz, se achava incompetente, vivia numa vida de miséria, botando moedinha para cigana numa caixinha feia, né, Marcelo? Misericórdia, pastor Jorge. Tá de ré, Satanás. Moedinha de 10 centavos, William. Ficava ali moedinha. Vai cigana, pelo amor de Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Vou lá cuidar. Cigana somente estava fazendo o quê? Barraca velha. Mas eu sentia tanta vergonha naquele lugar que eu morava. Tanta vergonha. E era dentro de mim. Eu falava: meu Deus, um dia eu tenho que sair desse lugar. E um dia eu vi uma voz falar comigo: sai. Vai procurar sua casa. Eu: que voz é essa? Sai, vai procurar sua casa, que é hoje? Eu vou sair desse barraco feio, cheio de rato, no fogão, na geladeira, em tudo quanto é lugar. Uma miséria. Sai. E fui. Por quê? Porque eu passava muita humilhação naquele lugar. E Deus, Ele me tirou daquele lugar
para poupar. Ainda passei alguns anos nesse lugar, sofrendo, chorando, o diabo falando no meu ouvido que ele tinha morrido. Eu via o corpo estirado no chão, mas eu não via o rosto dele. Eu falava, meu Deus, Andressa se converteu, foi para a igreja. E aonde eu encontrava refúgio? Na minha filha. Aonde você tem encontrado refúgio? Porque uma vida que está aí, alguém que está te discipulando, que está falando de Jesus para você, que está te motivando o tempo todo, tem um refúgio nessa pessoa para você, porque ela tem Jesus, e quem tem Jesus tem refúgio, tem uma palavra de amor, de conforto, de consolo. Ora que o diabo não vai ouvir, ora em pensamento, não tem isso? Ora em pensamento que o diabo não vai te ouvir? A Andressa falava isso. Ora em pensamento, mãe, que o diabo não vai te ouvir. Não consigo, estou muito atribulada, não consigo. Ele morreu mesmo, Andressa, ele morreu. A notícia vai chegar que ele morreu. E depois que Deus fez essa promessa na minha vida, eu falei assim, pô, se Deus ele fez uma promessa na minha vida. Ela falou, Silvia, Deus vai dar um susto nele, no Marcelo. Mas vai dar um susto, que vai ser nesse susto que ele vai confessar Jesus como Salvador. E eu fiquei susto, vai levar um tiro, vai vir sem perna. Tua mente já pensa logo no pior. E vai levar um tiro, vai vir caolha, vai vir assim, vai vir assado, vai vir sem perna, meu Deus, vai vir todo estrupiado. E eu que vou ter que cuidar, andar de cadeira de roda com ele para cima. Só pensava nisso. Só que Deus ele fez a promessa. E eu tinha esquecido. Aí ele acendeu, acendeu a promessa. E eu cansada daquilo, daquela humilhação, eu deitei a cabeça assim na Kombi. E eu falei para Deus assim, Deus, eu te conheço como Deus. Você falou na boca daquela mulher que tinha uma promessa na vida dele. Mas se o Senhor tem uma promessa de verdade na vida dele, hoje eu entrego ele nas tuas mãos. Eu falei na Kombi, eu falei assim, igual eu estou falando para você aqui. Peguei uma célula nas minhas mãos e eu entreguei para Deus. Falei, toma ele não é meu. Não é meu, ele é seu. E se o Senhor tem uma promessa na vida dele, hoje a vida dele não me pertence mais. Mulher, esposo, entrega. Eu não sei qual vai ser a tua entrega hoje, mas entrega. Porque o que está nas tuas mãos, que o tempo que você está vivendo aí, dá e não dá para Deus, dá e não dá, é hoje que você vai entregar. E deixa que Deus ele vai fazer o melhor. Fala para o teu irmão assim, Deus vai fazer o melhor. Tu sabia quando eu entreguei ele nas mãos de Deus, eu respirei um ar leve que eu nunca tinha respirado na minha vida. E quando eu cheguei em casa eu falei, Marcelo, olha só, acabou, não tem mais amor. Cheio de marra, eu era cheio de marra, gente, cruz credo meu pai. Sai de ré, Satanás, uma mulher cheia de marra, mulher bambu, né? Olha só, não tem mais amor não, tá? Não tem mais amor, acabou o amor. Mas também não tem homem na minha vida também não. E se tem homem, é Deus, vai falar com ele, porque é com ele que eu falo todo dia. E ele procurava uma brecha e não achava. Onde ele me caçava, ele me encontrava. Porque eu era uma mulher que, independente de ser uma mulher ímpia, eu dava satisfação. Ele sabia em todos os lugares que eu estava, sim ou não? Estou na Cristiane fazendo unha, vou pegar ela com homem, vou matar a Silvia. Já maquinou isso de me matar. Vou dar um tiro de fuzil, vou matar logo essa mulher. Chegava lá, estava fazendo unha, ficava todo sem graça, sentado, me esperando fazer unha. E depois que eu entreguei ele nas mãos de Deus, eu descansei. E não demorou muito tempo para a promessa se cumprir. Sabe o que Deus está falando? Que Ele preparou esse dia hoje para te falar que a tua promessa não vai demorar para se cumprir. Levante as suas mãos e aplaude Ele, porque Ele está falando, não vai demorar a sua promessa se cumprir. Não vai demorar. Ele é fiel. Diga assim, aliança, promessa, diga entrega total. Eu coloquei assim, Deus ele é muito sábio. A primeira coisa que Ele faz
É uma promessa. Diga, a primeira coisa que Deus faz, diga, é uma promessa. Só que essa promessa, ela é firmada numa aliança, num pacto. Toda promessa é firmada numa aliança. Diga, toda promessa é firmada, diga, numa aliança, que necessariamente exige uma entrega total. Não existe promessa sem aliança e sem entrega total. Nessa noite é noite de entrega total. Deus, Ele não quer fazer nada pela metade. Ele não quer o teu braço, Ele não quer a tua perna, Ele te quer por inteiro. Ah, não, Jesus só vai mexer aqui. Nessa janela aqui, eu que comando, eu que mando. Não. Ou Ele manda em tudo, ou você vai viver o resto da sua vida do jeito que você está. Por isso que Ele diz: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vem cá rapidinho, sobe aqui rapidinho, rapidinho. Eu fiz essa dinâmica lá na cela. Vinde a mim, né? Jesus e ela atrás de mim. Amém. Jesus seguindo na frente e ela após Jesus. Vamos simbolizar que eu sou Jesus. E ela está toda cansada, cheia de fardo, marido, a porta não abre, filho, está cheia, está lotada de fardo pesado, carregando, no limite já. E Jesus fala para ela: vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que você tem que entregar o fardo, porque você vai vir após Ele sem nada, e quem vai carregar o teu fardo é Jesus para você. Teu marido, o teu filho, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos. E está lá o peso. Vinde a mim, está suave. Deixa aquela vida lá que está tribulada. Você que é líder, fala para ele: o fardo é de Jesus. Líder, carrega o teu fardo é leve. Teu fardo é a tua cruz que ele falou para você carregar. O peso, a promessa e o que ele vai fazer é ele. O Espírito Santo de Deus. Só que ela entregou nas minhas mãos. Só que acabou. Você agora vai andar leve. E Jesus, Ele vai te levar, Ele vai te guiar para o destino que Ele quer. É o que Ele fez na minha vida. Eu pensava, pode sentar, tá levinha você. Fica ligada, tá levinha. Tu veio aqui, mas Ele pegou um fardo teu e tu colocou nas mãos dele. Eu tinha um destino e Deus tinha outro para a minha vida. Só que o meu destino era de destruição, de tragédia. E o destino de Deus: vida abundante, família feliz, qualidade de vida, paz, sossego, deitar na cama e saber que eu estou com meu marido em casa, saber que os meus filhos estão em casa. E é isso que Deus vai trazer para a tua vida nessa noite. É essa qualidade de vida. Então, toda promessa, ela tem que ser acompanhada de uma aliança, exige uma aliança. E você precisa afirmar a aliança. Ah, bispa, eu já sou crente. Talvez você está aqui e ainda nunca fez uma aliança. Eu não digo aliança de confessar, mas uma aliança de acreditar que é Ele que vai prover, é Ele que vai manifestar, é Ele que vai fazer tudo se realizar na sua vida. Compromisso. Porque Deus, Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E isso é uma verdade. E às vezes você quer exigir de Deus, você quer pedir a Deus, mas você não tem uma aliança, você não tem um compromisso, você nem conversa com Deus. Talvez é uma oração: Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu sabe de tudo o quê? De tudo o quê? Fala para mim, meu filho. Talvez você foi um filho, uma filha que não teve muita intimidade com o pai,
pai biológico, e por você não ter essa intimidade, você não consegue se aproximar de Deus como se deve. Porque Deus, Ele não quer você só como uma pessoa, sabe, que Ele conhece. Ele tem você como filha. E todo filho, ele tem que ter intimidade com o pai. Relacionamento. Deus, Ele quer para esse tempo um relacionamento mais íntimo, mais de perto, sabe? Aonde você fala, pai, eu estou aqui. Como você tem falado com Deus? Como você direciona a tua palavra? Como uma pessoa qualquer, ou como filho? Eu entendi que eu tenho um pai, e eu vou ter tudo que eu preciso do meu pai, porque eu não preciso mais, sabe, ficar aflita, ansiosa, porque eu era muito ansiosa, já perdi muita coisa na minha vida por conta da ansiedade. Eu quero. E esse quero nunca chegava por causa da ansiedade. Mas o dia que eu decidi na minha vida, sabe, dizer para Deus, tá aqui, chega, me cura, Senhor, me cura. Ainda crente atribulada, diaconisa, ou diaconisa atribulada, ainda diaconisa, pastor José, atribulava ele. Eu quero trabalhar, Marcela, eu quero trabalhar. Não estava entendendo que o Deus era o meu provedor, que Ele tinha chamado a minha família por um propósito. Deus, Ele chamou a sua família, Ele chamou você por um propósito. Porque o que Ele fez, pessoas precisam ver a manifestação da glória dEle em você. Não está aqui porque a gente tem que ser o banco da igreja, não. Porque vidas lá fora, famílias lá fora, precisa ver a glória de Deus se manifestar sobre você. E dentro de você está gerando famílias. Assim como hoje eu entendo que eu estou gerando famílias, casamento. Nós entendemos que quando nós fomos para essa casa que moramos hoje, Deus falou, nós vamos cuidar de família aqui. Lembra, filho? Aí ele me segue assim. Viu? Dava a sua cabeça, hoje me seca. Aplauda o Senhor Jesus, Se você viver uma vida assim, pode ter certeza, vai ser mil maravilhas. Beijos e abraços. Olha o que Ele fez comigo. Falei do soco na cabeça, meu marido vem, olha que maravilha. Gente, Deus está falando nesse lugar. Falei, e é a mesma pessoa. Só que agora, cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Toda promessa é firmada numa aliança, sim? Deus está falando hoje. Não some para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria, ou não confirmaria? Hoje Deus quer que você abra os seus ouvidos. Qual é a voz que está te ministrando? Que está te tirando da rota? Que está te tirando do foco? Que está te tirando do caminho da promessa? Que Ele te prometeu, Ele falou, você sabe que Ele falou, você sabe que Ele te fez uma promessa, só que Ele está preparando o melhor para você. Porque o nosso Deus, Ele é perfeito, Ele não é um Deus de te dar pela metade, Ele vai te dar por inteiro e perfeito, e é no tempo certo, porque tudo tem um tempo determinado. Só que Ele precisa acalmar o teu coração. Só que Ele está dizendo, não some para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você falou comigo, mas eu nunca vou falhar com você. Que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não volta vazia. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Deus, Ele é fiel e Ele é perfeito. Ele é tudo com perfeição. Faz tudo direitinho, igual Ele fez o homem, igual Ele fez você. A imagem e semelhança, pessoas nobres, com mente nobre, parecida com Ele, a cara dele. Somos eu e você. Diga, toda promessa é firmada numa aliança. A promessa, quando Deus, Ele me fez uma promessa, o que Ele trouxe na minha vida? Segurança.
Por mais que eu vivesse uma vida atribulada, sabe, pastor Jorge, por ser jovem, porque eu fui alcançada aos 31 anos de idade, já com 2 filhos. Mas no fundo do meu coração, eu tinha esperança. E essa esperança que me mantinha de pé, essa fé que me mantinha de pé. Eu via as coisas assim, sabe, toda desarrumada. Mas de 1000 pessoas, eu tirava 10 que falavam assim para mim: Silvia, não tome atitude precipitada. Não tome atitude precipitada. Aguarda mais um pouquinho. Deus, Ele vai fazer. Então o que era ruim, eu jogava fora, eu fingia que acreditava. Mas o que era bom, eu guardava. E era aquilo que ficava no meu coração. O que era bom. Não é possível que um lado cheio de pessoas dizem para mim fazer isso. E esse pouquinho, eu ficava no muro. Mas eu não tomei nenhuma decisão precipitada. Por quê? Porque a promessa, ela traz segurança. Diga, a promessa traz segurança. Então a partir de hoje, acalma o teu coração. Porque o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Traz segurança para a nossa vida. E Deus irá cumprir. Ele vai cumprir. Quando estou esperando uma porta e Deus não abre, porque Ele tem uma melhor para você. Porque Ele não quer te perder. Porque se Ele te dá a porta hoje, de 2 às 10, tu não vai vir mais para a casa do Senhor. Não vem mais. Qual é o emprego? De 2 às 10, domingo. Não é? Não vai vir mais para a casa do Senhor. Só que Ele quer te dar um emprego para você não ser mais escravo. Porque Ele não te chama mais de escravo, mas Ele te chama de amigo. E foi isso que Ele fez comigo. Ele me tirou da escravidão. Ele me tirou das trevas e me transformou numa princesa. Sabe o que vocês são? Príncipes e princesa. Vamos acabar com essa mente mesquinha. Vamos acabar com essa mente de que você não é ninguém. Vamos acabar com essa mente de se diminuir. Você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. E Deus, Ele tem o melhor para você, como Ele teve o melhor para mim. E eu vou te falar uma coisa. Hoje eu tenho muito mais do que eu tinha quando eu era manicure. Muito mais. Porque eu aprendi que Deus, Ele era o meu provedor. Deus, Ele é o teu provedor. Nunca vai faltar nada para você. Deus, Ele vai abrir porta de excelência para você. Você vai fazer uma faculdade, vai se formar, vai ser alguém. Teu sonho. Mas esse sonho tem que ser o sonho que vai acompanhar o sonho de Deus. Porque se teu sonho for um sonho egoísta, ele não vai realizar. Esse teu sonho, ele tem que estar conectado com Deus. Assim como o meu sonho hoje é o sonho de Deus. Eu falei: Senhor, o meu sonho era um sonho egoísta. Eu queria só para mim. Mas eu não ia conseguir hoje ter a quantidade de vidas e de pessoas que nós cuidamos, se eu continuo com o meu sonho. Só que existem sonhos que glorificam o nome de Deus. E eu tenho certeza que o teu sonho, ele vai glorificar o nome de Deus. Porque aonde Deus te plantar, é lá que você vai falar de Jesus. É lá que você vai evangelizar. É no teu trabalho, é na tua faculdade. Quantos creem nisso? Deus está levantando homem e mulher hoje aqui para mudar a história de uma vez por toda. E entender que quem está fazendo uma aliança contigo hoje é Ele. Ele está fazendo uma aliança de fidelidade contigo, porque Ele é fiel. E muitas das vezes voltamos, quebramos a nossa aliança. Quando a promessa vem, eu tenho certeza, a convicção de que Deus vai cumprir na minha vida. E a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Você não está vendo aqui, mas eu pela fé já estou vendo o templo do pastor Jorge, enorme,
Já estou vendo o sonho do pastor Jorge se realizar, porque é o nosso amigo. Porque amigos sonham com o sonho do outro. Eu estou vendo a sua família entrar por essas portas aqui e levantar as mãos para Jesus e dizer: eu quero Jesus da minha esposa, eu quero Jesus do meu esposo, eu quero o Deus da minha mãe, eu quero o Deus do meu pai. Eu posso ver isso com a fé. Porque a fé não é esse olho que tu está vendo para mim aqui, não. A fé é sobrenatural. Eu estou vendo um lugar que a gente vai estar também, meu filho. Esperança traz isso. Por isso que hoje você não vai andar numa vereda de dor, num passado de dor. Deus, Ele quer trazer à memória aquilo que pode trazer esperança na tua vida. De tantos sonhos, de tantas bênçãos, tantos pedidos. Nosso apóstolo disse assim: levanta sua mão assim, que eu tenho certeza que todo mundo fez uma oração e Deus cumpriu. Uma oração e Deus cumpriu, não foi? Se Ele cumpriu uma, Ele vai cumprir todas. Se Ele cumpriu uma, Ele vai cumprir todas. Só que a gente só fica pensando naquela uma: pô, Deus só me deu uma. Deus só tem uma promessa. Deus tinha promessa no meu marido. Deus tinha promessa em transformar a minha família, naquilo que Ele queria que eu fosse. E é assim que vai ser na sua vida hoje. Quando pedimos uma promessa, Deus, Ele pede um sacrifício. Só que esse sacrifício hoje não é dinheiro, não. Toda vez, qual é o seu nome? Eu esqueço. Carol. Toda vez que nós pedimos uma promessa a Ele, que a gente fica pedindo, não fica? Me dá, me dá, me dá. Me dá, tá igual me dá, danoninho, dá. Me dá, me dá. Ele, te dou, te dou, te dou. Faz uma aliança comigo agora. Eu vou te dar. Mas eu quero uma aliança. Eu quero um sacrifício. Eu fiz um sacrifício na minha vida. Porque enquanto eu não entreguei o meu sacrifício, igual Abraão entregou Isaac, a promessa, por isso que ele é chamado pai na fé, né? Homem de fé. Abraão foi lá: vou sacrificar o meu Isaac. Abraão, não. Agora eu sei que você tem fé. É hoje que Deus quer ver se você tem fé. Se você vai entregar o seu marido, se você vai entregar o seu filho, se você vai entregar o teu sonho, se você vai entregar os teus projetos. Tudo na mão dele. Porque enquanto estiver na tua mão, nada vai acontecer, nada vai realizar. Tudo só vai acontecer quando você entregar esse sacrifício. Porque você fica ali com Deus. Meu Deus, mas é um sacrifício. Tem gente que não perdoa, porque acha que o perdão é um sacrifício. E o maior sacrifício foi na cruz do Calvário. Foi Jesus na cruz. O perfeito perdoando o imperfeito. E o imperfeito não consegue perdoar o imperfeito. Jesus, o perfeito, perdoa o imperfeito. Nós, pecadores, e não perdoamos. Porque tem pessoas que dizem que não vai perdoar porque é um sacrifício. E hoje você vai ter que entregar isso nas mãos de Deus. Você precisa liberar o teu coração para Deus. Porque hoje Ele vai te pedir um sacrifício. Mãe, que em vez de estar orando, pai, em vez de estar orando pelos seus filhos, pela sua família, está deixando o diabo fazer uma ruaça. Briga daqui, briga dali. A Bíblia diz que a arma da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Tu quer ver o resultado da sua vida? É o poder de oração. E toda vez que Deus pede, que nós pedimos, aliás, Ele vai te pedir um sacrifício. E o meu sacrifício foi Ele. Quando eu entreguei Ele nas mãos de Deus, Deus, Ele firmou uma aliança. Eu disse: Deus, eu vou te entregar Ele. E não demorou muito. Esse homem me entra pelas portas da minha casa.
subindo já com a Andresa de mão dada. Jesus e a noiva. Eu pude contemplar isso, Jesus e a noiva. Ele subindo pelas portas, entrou e a treva saiu e a luz entrou e eu vi uma nova pessoa na vida dele. Como é que teus olhos têm visto? Como que você tem contemplado? Eu vi a treva sair. A treva hoje vai sair. E a luz de Jesus vai entrar. Se você crê, querido, Deus vai manifestar, porque Ele diz: credes em Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero ser profeta, que a luz hoje está entrando dentro do teu lar e vai clarear, vai esclarecer. Você vai ver, você vai contemplar as bênçãos de Deus de uma forma clara. Vai olhar diferente, vai olhar com olhos de amor, vai ter compaixão. Eu entreguei meu marido, logo depois ele vai e me pede meu emprego. Ai, tudo que eu não queria dar era meu emprego. Então eu falei: poxa, Jesus, dar o Marcelo foi fácil. Agora dar o meu emprego, meu dinheirinho. O meu dinheirinho. Só que nós temos que ter sensibilidade. Olha aqui. Não é para você abandonar, talvez, quem trabalha o emprego. Porque, será que eu tenho que abandonar meu emprego? Vamos ser sábios. Vamos ser sábios. Porque para cada um, Deus, Ele tem um plano e um projeto. Sim? Para cada um. Só que cada um sabe o sacrifício que vai fazer. Porque é pessoal. É para todo mundo. Só que é pessoal. O meu foi ele. O seu não sei. Só que olha o que ele fez comigo. Pobre e miserável, me transformou numa princesa. Linda. Linda. Deus só libera uma promessa quando Ele vê que você vai cumprir o que Ele prometeu. Uau! Cadê minha promessa, Deus? Cadê minha promessa, Jesus? Até hoje, bate um pé lá. Senhor, como é que é? Não aguento mais. Há anos eu estou aqui esperando a minha promessa. Mas é porque Ele viu que você não vai cumprir com o que Ele te prometeu. Ele vê: eu vou dar promessa para você se perder. Fica aí então no lugar que você está. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho no teu coração. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho no teu caráter. Deixa eu te moldar mais um pouquinho. Porque Ele só vai liberar quando Ele vê que eu e você vamos cumprir. Porque Eclesiastes 5 diz assim: quando fizeres algum voto, não tarda em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que fazes. Melhor que não vote do que votes e não cumpra. Porque eu entreguei a minha promessa para ele e disse: ele não é mais meu. Faça dele o que o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser. Ou seja, que seja feita a sua vontade. Deus hoje Ele vai liberar hoje sobre a sua vida, que eu quero profetizar sobre o sangue, sabe, pastor Jorge? Jesus, Ele estava no Getsemane. E o Getsemane foi um lugar onde Jesus passou a maior pressão da vida dele. Talvez você está nesse momento de pressão na sua vida, igual umas que está vivendo lá em Marechal, esmagada, porque Getsemane é o lugar onde a azeitona era imprensada, para extrair da azeitona o melhor. Sabe o que está acontecendo? Você está sendo esmagada, espremida, porque Deus está extraindo o seu melhor. Jesus passou lá: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Mas você tem que dizer: Senhor, que seja feita a sua vontade. Então é a vontade de Deus que tem que prevalecer na sua vida. Passamos uma vida, eu e Marcelo, muito difícil na vida, eu e ele.
Mas nós entendemos para que fomos chamados. Talvez você esteja aqui com a tua família. Você precisa entender para que você foi chamado. Porque Ele quer te fazer grande. Ele quer te fazer grande. Como Ele disse para Abraão: eu vou multiplicar a sua descendência. Talvez você fique perguntando como que Deus vai fazer. Não pergunta como, nem por quê. Nem por onde Ele vai, nem para onde Ele vai. Porque nós não sabemos qual é o caminho que Ele vai trilhar. Mas se Ele liberou, Ele pode entrar por aqui, por ali. Mas o que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então cumpra. Porque talvez você tenha feito tantas promessas para Deus. Porque nós fazemos promessa. Se o Senhor me der, eu vou dar. Se o Senhor não me der, eu não vou dar. Já teve pessoas lá: olha, pastor, eu vou sair da igreja porque Deus não estou vendo nada. Não vi nada acontecer. 6 meses e a minha mulher ainda não voltou. Pensando que lá é uma macumba. Lugar de curimba, mandinga, cartomante. Lugar de jogar búzio. Falei: meu filho, não é assim não. Não. Ih, foi para macumba. Foi para macumba. Quantas promessas você já fez para Deus e você não cumpriu? Mas tem gente aqui, quantas promessas Deus já fez na sua vida e já cumpriu? Glória a Deus por isso. E vai cumprir todas, porque Ele é fiel. Vai cumprir todas. Quando eu faço sacrifício, Deus, Ele estabelece uma aliança comigo. Hoje à noite é a noite de você fazer o teu sacrifício. Você vai vir aqui na frente. Você vai fazer o teu sacrifício. Vai entregar nas mãos de Deus. Eu não sei qual é o teu sacrifício. Porque a minha vizinha falou assim: ai, mas eu cuido tão bem dele, pastora. Eu tenho que entregar ele. Tem que entregar sim. Porque Deus cuida melhor do que você. Deus faz melhor do que eu e você. Deus abre porta melhor do que eu e você. As promessas deles são melhores do que as nossas. Porque você pensa no mínimo, Deus tem o máximo para você. Deus confirma a aliança depois do sacrifício. Vamos repetir isso. Deus confirma. Mais uma vez para entrar. Deus confirma a aliança. Diga: depois do sacrifício. E adivinha com que Ele fez isso? Com Jesus na cruz do Calvário. Jesus, Ele foi o sinal da aliança que Deus fez com a humanidade. Entregou Jesus para fazer uma aliança, para a gente não perecer, mas ter a vida eterna. Então significa que hoje você precisa acalmar o teu coração e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Sabe o que o povo falava lá no candomblé para mim? Silvia, vai arrumar um homem bonito. Tá gostosa, tá bonita. Marcelo não quer nada não. Pau que nasce torto, morre torto. Mas Jesus é o que endireita. Ele é o que endireita tudo. Ele vai endireitar suas veredas hoje, nessa noite. Ele veio nessa noite para endireitar as suas veredas, para te aprumar, para te trazer de volta para o sonho, para o projeto, para a promessa que Ele tem na sua vida, que Ele tem para a sua família. Tem pessoas que saíram da rota e Ele hoje vai trazer de volta para o lugar da promessa. Está te dizendo: filha, ei, lembra lá do princípio, vai lá no princípio. Você está lá em Teresópolis. Cheguei tarde, 21 horas, tarde. Fechei os meus olhos. E a Johanna falava assim: Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma promessa na sua vida. Porque o diabo estava tentando minar algumas coisas na minha cabeça, sabe, pastor Jorge? E a gente fica como líder, sabe, tentando colocar, incutir na nossa mente coisas que não são verdades. E você luta com isso. E eu fui lá no dia da minha promessa, que Deus pegou o marido, falou com ele, e quando ele veio até a mim, eu vi Deus falar. E ali eu fiz uma aliança, igual Ruth e Noemi, porque ele disse assim: Silvia,
Eu sei que você ama muito o candomblé. E sei que você ama o Omulu também. Falei, sabe de nada, inocente. Que eu estava lá querendo isso na minha vida. Só que eu decidi viver com Jesus. Eu decidi abandonar tudo. Eu decidi renunciar tudo. E eu disse para ele: eu estou contigo. Porque para onde você for, irei. Aonde quer que você estiver, ali eu estarei. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Aliança. Olha o que ele fez com a minha família. Se eu não firmasse uma aliança naquele dia, na oportunidade que Deus tinha dado para minha casa, para minha família, talvez eu não estava nem aqui, nem conhecendo nem o pastor Jorge, nem você, liberando essa promessa na sua vida. Talvez a Andressa, como o diabo, né, já tentou, ela ia ser uma prostituta, não estaria com cigarro fumando. Olha a sua vida como é que estaria. Mas eu falei: Senhor, muito obrigada, porque o teu Espírito foi que me convenceu do meu pecado e do meu juízo. Por isso que Deus está falando: descanse, porque é Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Você não precisa fazer nada. Você precisa crer, confiar, acreditar, ter fé de que Ele é fiel e poderoso para manifestar a glória que Ele vai fazer na sua família. Deus, Ele é poderoso para fazer. Aí sabe o que Deus vai te fazer na sua vida? Se você fizer uma aliança com Ele hoje, um pacto, você fazer o teu sacrifício com Ele nesse altar, Ele vai te colocar no caminho de Boaz, no caminho da felicidade. Foi isso que Ele fez comigo, foi isso que Ele fez para minha família. Ele me colocou no caminho de Boaz. Boaz significa felicidade. E eu sou a mulher mais feliz. A minha família é feliz. Os meus filhos são felizes. Eu louvo a Deus todos os dias, pedindo a Deus para não deixar o diabo me tirar da rota, da promessa. Eu digo: Senhor, eu não quero segurar na tua mão, mas segura na minha mão. Seja o meu guia, seja o meu protetor, para mim não sair da rota, para mim não ouvir a voz da serpente, para eu não ser uma Jezabel dominadora na minha casa, mas para ser a mulher fiel, ajudadora, uma trincheira, uma Ézer, que Deus levantou para ajudar no ministério do meu marido. Foi isso que Ele fez comigo. Ele me levantou como ajudadora de um ministério, e hoje o nosso ministério está lá bombando para a honra e a glória no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Nunca pensei em ser uma pastora, nunca. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é muito forte, pastor Jorge. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite, porque aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Porque eu lembrei que eu cuidava de vidas para Satanás, cuidava com muito amor. E hoje esse amor permaneceu no meu caráter, porque a comida lá era igual de chiqueiro mesmo, de porco. E falava assim: quem vai cuidar daquela vida lá, do Ziaô? E eu ficava 21 dias, né, Marcela? Abandonava tudo, família, para ficar cuidando daquelas vidas lá. Eu vou cuidar. E quando eu fazia comida, eu fazia a melhor comida. Eles não comiam uma lavagem, comia no tempero deles, mas comia com excelência. O inhame era cozido e amassado, eu fazia igual batata frita. A galinha era branca, eu fazia ela coradinha com açúcar. E eles queriam sempre que eu cuidasse deles. Mas Deus olhou lá de cima: você é minha filha, olha lá, cuida com amor. Satanás, teu tempo está contado nessa casa aí. Satanás, teu tempo está contado nessa casa aí. Satanás, o teu tempo está contado. Significa que hoje Deus está visitando a tua casa e o teu lar, porque Ele está contando hoje. Acabou.
Se você crer, tu vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua família. Porque aonde abundou o pecado, querido, superabundou a graça de Deus. Eu era uma líder de Baal, uma sacerdote de Baal. Olha o que ele fez comigo.